Estaria o Salmo 23 traduzido errado? O que algumas pessoas têm falado é que o certo seria: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. E isso acontece porque no original a expressão de nada realmente ela não está ali. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, palavra por palavra, o mais certo seria: o Senhor é meu pastor, não terei falta. Em um dicionário bíblico existe a seguinte explicação, que essa expressão de nada, ela está inclusive entre parênteses ali, porque ela não está no original, mas é necessário acrescentá-la para completar o sentido do verbo chazar em nossa língua portuguesa. Por isso que eu vi até alguns vídeos de algumas pessoas dizendo que o certo seria que Deus não me faltará e não que eu não terei falta de nada. Que ali ele não está falando sobre coisas, e sim sobre o próprio Deus. Então eu te pergunto, estaria então o Salmo 23 traduzido errado? Será que foi posto assim e a gente pensa tanto em coisas? Seria a gente tão assim consumista que só pensa nas coisas, que não terei falta de nada, mas na verdade ele está falando sobre ter falta de Deus? Teria pelo menos 14 traduções aqui eu vi, todas elas estão traduzidas que não terei falta de nada, ou pelo menos alguma expressão muito próxima a isso. Durante tantos séculos, será que realmente está errado? Vamos ver melhor. O que pouca gente entende é que o Salmo 23, ele começa com essa frase: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O restante de todo o Salmo é explicando essa primeira frase. Por exemplo, se a gente colocar a expressão por quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque ele refrigera minha alma, porque ele me faz deitar em verdes pastos. Então todo o resto está explicando o primeiro verso. Vamos ver melhor? Quando ele fala ali sobre deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Vamos analisar, ele está falando sobre as necessidades básicas físicas de todo o ser humano. Ele está falando sobre alimento, sobre sede, sobre o descanso. Sem isso, nenhum ser humano vive. No verso 3, quando ele fala, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele está falando sobre acalmar as emoções. São as necessidades básicas psicológicas e emocionais também que ele está dizendo ali. Sem a paz também, sem as nossas emoções estarem sob controle, a nossa alma estar calma, a gente também não consegue viver bem. E olha só que interessante, no verso 4, quando ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está falando ali sobre viver sem o medo da morte, sobre aquele medo do fim. Ali ele não fala que a tua vara e teu cajado me fazem não passar por nada de ruim. Não, ele fala que a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, mesmo que algo ruim aconteça, mesmo que eu sofra algo, mesmo que eu perca alguém muito importante para mim, Deus, ele me cura. Então, ele me traz consolo, ele me traz essa cura. É isso que aquilo está falando. Contra o medo da morte, o medo da perca, que todo o ser humano também tem. Aí no verso 5 ele fala, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Ele está falando sobre a segurança, quando ele fala contra os inimigos, que Deus é que vai ali fazer aquela mesa. E na presença dos meus inimigos, ele está falando sobre a honra também, sobre a sensação de o respeito que todo o ser humano quer também, né? E quando ele fala sobre unges, né, a cabeça com óleo, é entendido que ali ele está falando sobre a alegria também. E por fim, quando ele diz,
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, quando ele fala ali que é certamente, então a segurança também ali, assim, tem que novamente, que Deus tem uma habitação para nós. Também fala sobre o pertencimento, fazer parte de uma casa, sobre a família, então sobre as necessidades sociais. A gente sempre procura ter família, amigos, alguém perto de nós. Então são as necessidades sociais que a humanidade tem. Mas ali ele também fala sobre o futuro, a continuidade, que habitarei na casa do Senhor todos os dias. E isso, ele está falando também sobre a continuidade, sobre o futuro. A gente vê ali, por exemplo, se a gente pegar a pirâmide de Maslow, um psicólogo americano que é o Abraham Maslow, ele criou essa pirâmide que fala sobre as necessidades do ser humano. Ele fez isso em 1943. Então a gente vê que quando a gente compara, que o Salmo 23 ele fala sobre todos esses níveis. Então Davi, há mais de 3.000 anos atrás, já estava falando sobre isso. Mais uma coisa que eu quero deixar aqui, está lá em Deuteronômio 2,7, que diz: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, nenhuma coisa te faltou. Então a gente vê que Deus ali ele está falando que ele não promete coisas de conforto muito grandes, ele não está prometendo que a gente vai ter tudo que a gente quer, mas que ele vai dar sim tudo aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente precisa. E isso porque ele sabe daquilo que a gente precisa. Nós somos seres humanos, habitamos aqui na Terra. A gente tem necessidades físicas, emocionais, psicológicas, sociais, né? E ele sabe disso. O ser humano vive sem ter alimento, sem ter água. A gente precisa ter roupa, a gente precisa de um abrigo. Então Deus, ele sabe disso. E ele promete que ele vai estar conosco todos os dias e que ele vai dar tudo aquilo que nos falta. São essas coisas. Agora, o Salmo 23 também, ele não promete que a gente vai ter tudo que a gente quer. Em momento nenhum ele fala isso, que nada de ruim vai acontecer. Deus, ele não promete isso, mas ele promete que ele estará conosco todos os dias. Então, a gente vê que quando traduziram dessa forma, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, entenderam isso. Entenderam o Salmo 23 por o completo. Então não tem nada de errado, não está numa tradução errada. Então não tem nada de errado olhar o Salmo 23 também nas coisas que a gente precisa. Você tem falta de algo? Pede para Deus aquilo que te tem faltado. Fala com Ele. Ele sabe que a gente precisa. Ele sabe que nós somos seres humanos. Então, o que a gente não pode, o que estaria errado, é a gente viver pensando apenas nas coisas. Porque as coisas que são terrenas, elas são passageiras. As coisas eternas são as que têm muito mais a importância. Então, é necessário sim. Deus deixou esse salmo para que a gente veja o quanto que Ele entende das nossas as necessidades. O quanto que a gente precisa delas. Mas que isso não pode ser o governo da nossa vida. Que tudo isso é terreno, é passageiro. Quando o Senhor é o nosso pastor, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos dele, ele cuida de nós naquilo que a gente realmente precisa. Então a gente pode fazer também a vontade de Deus, aquilo que ele nos pede, da maneira que ele nos pede, porque a gente sabe que é ele quem cuida de nós todos os dias. Então fica aqui esse Salmo 23, que é tão importante sim pra gente, é tão conhecido, porque realmente fala sobre isso. A nossa humanidade, como Deus conhece e como que a gente tem que confiar em Deus. Eu te peço, por favor, que você deixe um like e compartilhe, porque isso é muito importante para mim. Meu nome é Adriana Seabra, te vejo em um próximo vídeo. Um beijo.